A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 13, verso 11, diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Estamos iniciando um novo ano, um novo ciclo que se renova nas nossas vidas. Por isso, precisamos projetar esse novo ano para não termos tempo ociosos. Devemos ter tempos que sejam oportunos, tempos que possamos remir o tempo, tempos em que não desperdicemos a nossa vida com coisas vãs, mas que o nosso tempo ele esteja totalmente envolvido com coisas produtivas, especialmente, como disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. E nesse texto de Romanos 13, verso 11, o apóstolo está falando sobre o segundo mandamento, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele, falando sobre este amor ao próximo, ele vai dizer: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ele também vai dizer sobre obras da carne, no sentido negativo, de não adulterar, não matará, não furtarás, não dar falso testemunho, não cobiçarás. E ele vai dizer também: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E ele conclui nessa frase: e isto digo, conhecendo o tempo. A grande lição que já podemos observar neste verso 11 é: prezado ouvinte, você conhece o tempo da sua vida? É óbvio que estamos no dia 8 de janeiro de 2018, mas o sentido não é simplesmente conhecermos a data cronológica do ano em que estamos. É conhecer o tempo no sentido especialmente espiritual. O tempo urge, e Paulo então vai dizer: é já hora de despertarmos do sono. O apóstolo Paulo está se colocando também nessa situação em que existe a possibilidade de, na nossa vida espiritual, nós estarmos dormindo no sentido espiritual. E a palavra do Senhor é bem clara. O Senhor Jesus deixou a sua advertência quando disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, essa advertência da palavra do Senhor, neste momento em que estamos iniciando um novo ano, quando na passagem do ano fizemos um balanço da nossa vida, do ano que se findou, e temos expectativas para este novo ano, projetos para este novo ano. Como têm sido então esses projetos?
O que você tem colocado em primazia? Quais são os fundamentos, as suas motivações com relação especialmente à sua vida espiritual? Como você tem colocado tudo isso? Nós precisamos então conhecer o tempo, ter o discernimento do conhecimento do tempo, despertar do sono. E Paulo está dizendo que é hora de acordar. Não podemos mais ficar dormindo e precisamos estar sempre atentos. O Senhor Jesus deixou a recomendação da parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. 5 virgens prudentes, 5 nécias. E as 10 pegaram no sono. E quando chegou o noivo, 5 estavam com as suas vasilhas com o suficiente de azeite, mas outras 5 estavam com as suas vasilhas, mas com insuficiência de azeite. Estavam despreparadas para este grande momento. E nós sabemos que o Senhor Jesus, diante desse quadro caótico em que está a nossa sociedade, o Senhor está voltando. E como estaremos buscando? Interessante dessa parábola das 10 virgens, é que o Senhor Jesus diz, e à meia-noite, isto é, no momento em que a maioria de nós já está dormindo, chegou o noivo. Isso nos mostra que o Senhor Jesus virá no momento em que nós menos o esperamos. Por isso, falta pouco tempo para o sol da justiça nascer, para o dia chegar, para este grande dia raiar. Daí a necessidade de despertarmos do sono. Existem muitos cristãos, infelizmente, que caem no sono do pecado, como a igreja que o Senhor Jesus disse em Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse. O Senhor elogiava aquela igreja, dizia que eles tinham grande prontidão para estar diagnosticando heresias, coisas que não estavam de acordo com a sua palavra. Mas aqueles cristãos, com relação a essa palavra de amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eles perderam o primeiro amor. Já não tinham mais aquele entusiasmo. Estavam agora abandonados neste primeiro amor. Não retinham mais a preciosidade do Senhor Jesus Cristo. Já não sentiam a convicção de pecados. Já não conseguiam ver a beleza do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais olhamos para o Senhor Jesus Cristo, quanto mais fitamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, deve estar vindo em nosso coração mais o desejo de olhar. As coisas terrenas acabam perdendo o sabor, mas não é assim com as coisas divinas. Elas se tornam mais doces quanto mais frequentemente as usamos. Quanto mais olhamos para o Senhor Jesus Cristo, mais precioso ele se torna. É como um aroma que sentimos de uma rosa. Quando a rosa está nova, podemos sentir o seu perfume. Mas com o passar do tempo, aquela rosa vai murchando e já não exala o mesmo odor
de anteriormente. Logo ela se perde esse odor. Mas não é assim com o Senhor Jesus Cristo, que é considerado a rosa de Saron. Quanto mais nós vamos olhando para Cristo, quando estamos despertados do sono, mais nós vamos sentindo o quão é agradável a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o quão é perfumado este aroma que sai da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, prezado ouvinte, as coisas divinas são realidades. Quem está dormindo ou está sonolento não vê as coisas que devem serem observadas com perfeição. Observam como se tivesse sonolento, não tem uma perspectiva real das realidades quando estamos vigilantes, quando estamos sóbrios na vida cristã. A pergunta é: o que é despertar do sono? Porque Paulo vai dizer, já é hora de despertarmos do sono. É ver o pecado como ele é, sentir a realidade do pecado, da nossa natureza pecaminosa que nos afasta de Deus. É ver o amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você pode ver tudo isso observando a cruz do Calvário, olhar a cruz e não se sensibilizar, nem sentir convicção do pecado, nem sentir-se atraído por essa cruz aonde o Senhor Jesus Cristo deixou ali este fato consumado, desta obra consumada na cruz. Quando isso se torna algo corriqueiro, mais um acontecimento histórico, realmente a pessoa está com um profundo sono na sua alma. E especialmente também, prezado ouvinte, você que ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, você precisa despertar do sono. O seu sono é um sono profundo e é tempo de despertar. Não há prazer no sono. É como uma pessoa que está condenada. Ela tem um sonho, e sonha com o lar, sonha com a família, sonha com a sua liberdade, com o seu prazer. Mas, quando ela acorda, ela sabe que está condenada e esse acontecimento era apenas um sono. Por isso, você que ainda não conhece a Cristo, você está correndo um grande perigo. É como se você estivesse numa casa que está iniciando um fogo e uma pessoa passa por aquela casa e sabe que tem moradores naquela casa. Ela vai anunciar que a casa está pegando fogo, para que você saia rapidamente daquela casa e tenha a vida. Assim, quando você está sem Cristo, você está correndo um gravíssimo perigo. Você não sabe o que vem depois da morte. Por isso, esse perigo, nós estamos aqui alertando para que você possa correr para o Senhor Jesus Cristo. Conta-se que John Newton, quando foi encontrar uma pessoa que já estava no leito da morte, essa pessoa disse para ele: você me falou muitas vezes sobre Cristo, mas você não me falou o suficiente sobre o perigo que eu corria.
Então, prezado ouvinte, estamos aqui para alertar sobre o perigo que você corre, um perigo real da vida espiritual, em que, se você não estiver despertado do sono da sua alma, infelizmente, a sentença vai ser muito triste, porque não haverá mais chance e o seu destino eterno estará sacramentado por uma separação eterna do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesta manhã estamos aqui para falar francamente. É hora de acordar do sono pecador. E a essa condenação, ela está ficando cada vez maior. O apóstolo Paulo, ele dizia em Romanos capítulo 2, verso 4 e 5, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É o que muitas pessoas hoje têm esse pensamento: Deus é bom, Deus é paciente, Deus tem essas características e no final das contas Deus vai salvar a todos. Mas não é isso que a Bíblia está falando. O apóstolo Paulo diz no verso 5, na continuidade: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Quando a pessoa tem a oportunidade de estar sendo orientado, de ter a sua justiça na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando reconhece que é um pecador, que está debaixo da ira de Deus, e que somente a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário pode trazer a reconciliação com Deus. Quando a pessoa não faz isso, cada pecado é como uma gota da ira de Deus que vai sendo jogado sobre um rio, e esse rio vai enchendo, e fica tão cheio que esse rio acaba sendo quebrado e sendo, de uma certa maneira, rompido as suas barreiras, e isso chega ao limite da ira de Deus, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Vivemos dias semelhantes. Deus está com os seus limiares, podemos dizer, suficientemente preenchidos, e é hora de arrependimento, é hora de buscar a Deus, é hora de não perder as oportunidades para despertar do sono, porque o Senhor Jesus está passando. O Senhor Jesus está anunciando o seu evangelho a toda criatura, para que se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Um episódio que ilustra o que nós estamos dizendo aconteceu com Zaqueu. O Senhor Jesus estava passando pela cidade de Zaqueu, Jericó, e quando aquela multidão se aproximava daquela cidade, Zaqueu foi informado de que o Senhor Jesus iria passar por ali. Talvez fosse
a última oportunidade que Zaqueu tinha de poder observar o Senhor Jesus Cristo, quiçá conhecê-lo pessoalmente. E Zaqueu não titubeou, subiu a uma pequena árvore, a um sicômoro, porque Zaqueu era de baixa estatura. Zaqueu queria contemplar o Senhor Jesus Cristo. Esse era o grande momento. Talvez para você também seja um grande momento, quando você ouve essa mensagem, quando você se interessa em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você não sabe se terá novamente uma outra oportunidade. Por isso, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi feito com o povo de Israel, mas antes amoleceis o vosso coração, para que Deus tire o coração de pedra e coloque um coração de carne. E assim, Zaqueu subiu aquele sicômoro, e o Senhor, quando passou por debaixo daquela árvore, uma grande coisa aconteceu. A vida de Zaqueu mudou totalmente. O Senhor olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Não era para ficar pensando, prezado ouvinte, era para descer e tomar uma atitude. Hoje também é hora de você tomar uma atitude nesse início de ano, você correr para o Senhor Jesus Cristo. E Zaqueu desceu e recebeu o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo pôde dizer lá em Lucas capítulo 19, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E assim o plano de salvação estava completado na vida daquele personagem Zaqueu, um publicano. Por isso, acorda, prezado ouvinte, acorda. O texto que nós lemos no início do verso 11, no seu capítulo 13 de Romanos, Paulo vai concluir: porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa salvação se aproxima. O Senhor está voltando. A nossa passagem neste mundo é muito rápida e nós precisamos cuidar das coisas eternas. Paulo ainda diz: a noite é passada e o dia é chegado, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, da nossa redenção eterna. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O apóstolo Paulo, ele aguardava, ele tinha a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo já em seus dias. Assim também, a noite é passada, todos os acontecimentos têm se cumprido nas suas profecias, e o dia é chegado. É o dia de despertarmos do sono e estarmos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus alertou em seus sermões proféticos: vigiai e orai, porque não sabeis a hora da volta do Filho do Homem. É hora, neste início de ano de 2018, de despertarmos do sono e estarmos na vontade de Deus.
Por isso que o Senhor te abençoe, que haja esse despertamento na sua vida. E nós, aqui da Igreja Evangélica da Paz, estaremos, a partir de hoje, segunda-feira até sábado, estaremos numa semana de oração, buscando a presença do Senhor nas nossas primícias das nossas vidas espirituais, clamando ao Senhor que nos dê um ano abençoado, que realmente estejamos despertados deste sono da alma, para que estejamos vigilantes, aguardando a volta do Senhor. Amém.